Eu até não falei aí hoje, né, no início, aí, que nós estamos aí em pleno início do mês de agosto, nós estamos no dia 1º de agosto, considerado o mês das ventanias, né? Em alguns locais do país, há aquela coisa de ventar, né? Então, vamos lá aqui, então, já compartilhando até dando início, então, aqui aos estudos. Como é que está vendo aqui? Então, aqui, essa parte aqui, o subtítulo é A Marcha do Progresso, ou tire o A e só Marcha do Progresso. Então, nessa questão dessa sequência que nós vimos vindo, se for, perdemos aí uma conexão rápida, eu vou até fazer o seguinte, olha, se vocês não se incomodarem, eu acho bacana aqui. Eu vou só fazer uma leitura bem rápida para que a gente encaixe de novo a nossa, o raciocínio, né? Então, veja bem, nós estamos aí na lei do progresso e agora aqui nós vamos ver por que é e tem que ser a marcha do progresso. Olha aí, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, o homem cresce por conta própria ou faz parte de um ensinamento, né, que já vem conosco para nós colocarmos em prática, né? Então, está ali, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Olha bem, então, a resposta, se nós só pegarmos dessa maneira, a gente pode abrir mais esse leque, né? Então, vamos já pegar o sentido que eu falei antes. O homem se desenvolve por si mesmo. Como? Nós não estamos no mesmo patamar intelectual nosso. Então, são duas asas, a moral e o intelecto. As duas têm que subirem. Mas depende de nós, né? Olha, o homem se desenvolve por si mesmo. Olha a resposta dos espíritos. Naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Aí é que eu estava falando antes, que a leitura, tudo que a gente vai, esses livros que nós vamos estudando, eles falam para a gente realmente, inclusive aquele livro, aquela série, né? Vou colocar assim, a série do livro da Patrícia, né? Que foram 4 livros, começando por Violetas na Janela, em que ela vai desenvolvendo tudo isso e ela vai constantemente insistindo e falando que ela adorava estudar, adorava ler, e assim por diante. Então, ela vem numa encarnação onde ela vive só 19 anos e desencarna. Olha, porque realmente a vida de espírito é uma coisa, a hora que nós temos que encarnar é um sofrimento. Então, ali que olha lá, dá-se então que os mais adiantados, aí sim, orgulho e vaidade fica fora, auxilia o progresso dos outros, por meio do quê? Do contato social. E esse contato social, se leia aqui também, que é pelo exemplo. Nós temos que ser exemplos para os outros. Então, vocês podem falar assim, quer ver? O Roberto vai falar de palavrão. Vou falar. Por quê? Qual o exemplo, que contato, as pessoas têm contato conosco se nós destruirmos totalmente, né, a língua portuguesa, as baixas vibrações que tem em torno dessas palavras muito carregadas, né? Elas são bem carregadas. Não tem, aí nós não vamos auxiliar, né? Nós temos que dar exemplo, e o bom exemplo é um bom vocabulário, pensamentos, né? E ele vai tocar na pergunta seguinte aqui, olha, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Já que ele já está dando uma resposta mais ou menos assim, olha, o progresso moral vai se desenvolvendo com a questão do conhecimento. E para o nosso intelecto ficar carregado, nós temos que ativar os nossos neurônios e através do quê? Da leitura, do aprendizado, que eles nos vai chegando à conclusão do que nós, quando adentramos no Espiritismo, nós verificamos isso.
A responsabilidade parte para nós e nós temos que ter todo o cuidado dessa transformação. Então, aqui, ó, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha aí, fazendo-se, está aí, está vendo? Agora nós vamos ter o progresso intelectual, nós vamos compreender o que é o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Depois que ele tem o intelecto desenvolvido, ele escolhe. Até antes, não. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Precisa conhecer para ter livre-arbítrio. E aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Está aí a base do espiritismo. Tá? Olha, como é, nesse caso, a outra pergunta aí, subdivisão daí da primeira linha anterior, como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. A instrução, o intelecto, não significa que o povo tem moral. Não acompanha mesmo. Olha aí, ó. O progresso completo constitui o objetivo. Completo como? O progresso, as duas asas. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para fazer a prática do mal, ou engendrar um roubo, umas coisas, né? Roubo aí na Previdência, essas coisas, tudo arquitetônicas, né? Olha aí, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar. Por isso que a gente usa muito esse exemplo das duas asas, porque é o exemplo de um avião. Se o avião andar penso, ele vai andar em curva. Né? Se nós abaixarmos, quisermos fazer um retorno, nós vamos andar, levantar ali e tal, e vai fazer a curva. Mas se nós estiver sempre desbalanceado, nós vamos ficar andando em círculos. Para nós andarmos para frente, precisa que tenha ter as duas asas niveladas. É dessa maneira que é feito. Tá? Então, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Como? Vamos pegar um exemplo, eu gosto sempre de dar exemplos para ficar marcado. Vejamos o que está acontecendo lá com a Ucrânia, com a Rússia, né? Onde está sendo destruídas cidades inteiras. Então, aí está aqui, olha, o homem pode paralisar a marcha do progresso? Sim. É só nós vemos aí, quando o homem não consegue resolver as coisas com o diálogo, com a conversa, e ele parte para as armas. Né? Eu fico muito triste com essa venda de armas que estão aí sendo feita a rodo. Né? Olha, as pessoas civis, não é fazendo um cursinho mequetrefe que vai saber lidar com o bandido. O bandido, quando ele rouba assim. Eu vou morrer, eu já não ganho nada mesmo, eu vou lá, é ganhar, morrer, não estão nem aí. Estão tudo drogados, isso aqui, eles não tem nem porquê. Né? Então, agora, uma pessoa de bem com uma arma na mão, primeiro, ela vai fugir a um mandamento das leis divinas, da lei divina. Não matarás. Jesus não colocou assim, vírgula, o bandido pode. Não. Olha que interessante. Jesus pediu para nós amarmos os nossos inimigos. Não precisa ter aquele amor que se diz na palavra, mas nós precisamos ter condescendência com eles. Sabemos que essas pessoas têm deficiências mentais gravíssimas. Às vezes, a maneira de dizer, nasceram num lar todo enrolado, todo embaralhado, eles estão ali. E que, se eles não arrumarem agora, na próxima encarnação ou nas próximas encarnações, vão continuar do mesmo jeito. E isso serve para quê? O dia que nós, eu digo nós no sentido bem amplo, despertarmos para ajudar os nossos irmãos, aí nós vamos começar a eliminar essas problemáticas. Como? Uma distribuição de renda melhor, e etc, etc. É nisso que o Espiritismo, na questão até política, tem que participar dessa questão. Né? Então, está aqui. A que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso
e fazem que a humanidade retrógrada, volte. Olha aí. Aqui, nós, quando lemos essa pergunta aqui antes das férias, está aqui, né? E também aqui tem problema de tradução, fica notório. Ah, mas foi os espíritos que responderam, Roberto, está entre aspas. Olha, pobres seres que Deus castigará. Deus não castiga ninguém. Tá? Então, depois nós vamos vendo aí, vocês podem, nas leituras e tudo mais, porque todas essas respostas aqui foi uma pleiade de espíritos que trouxeram. Só que, para o Brasil, teve a tradução para a língua portuguesa. E se pegar o que está escrito em francês, é diferente. Né? Quem tiver uma tradução ou tiver aí a versão em francês, vai ver que o verbo que está lá não é castiga. Né? E, olha, a gente sabe já com o Espiritismo que é o seguinte, nós vamos ser a lei da causa e efeito. Então, essas pessoas, né, que tentam deter a marcha do progresso e faz com que a humanidade, um grupo de pessoas, vão retroceder, porque vai virar ter cólera, raiva, isso e aquilo, eles vão ter encarnações por si próprias de reparação. Então, Deus não vai castigar, que depois vocês podem ver. Às vezes falam, Roberto, tá querendo... não estou querendo caso, não. Está assim no livro de vocês também, mas não interprete isso aqui. É que nem aquela palavra que eu já falei várias vezes, que eu dou de exemplo, que é quando Jesus trata Pedro, afasta-se de mim, Satanás. E aí, não, Satanás é opositor. Né? Então, a palavra Satanás, naquela época que Jesus falou, provinha essa palavra dos persas, e os persas usavam ela, e como ali estava todo mundo, quem já viu filmes aí, já olhou o mapa também do exército persa, era uma coisa fantástica. Né? Ficou em segundo lugar depois do Império Romano, o Império Persa. Mas vamos lá, olha. Então aqui ele vai comentar o Kardec, essa parte Kardec vai comentar. Olha, sendo o progresso uma condição da natureza humana, olha, faz parte da nossa natureza, está dentro de nós. Por isso que Jesus asseverou, vós sois Deus e vocês fazem o que eu faço e muito mais. Como assim? Vamos estudar magnetismo, vamos começar a estudar física quântica, né? Aí nós vamos começar a entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Né? Nós estamos ainda engatinhando no aprendizado. Eu acredito que tem muita gente que já viu falar de física quântica, de mecânica quântica, mas ainda não vai falar. Não sabe o que é. A partir do momento que encaixa a física quântica, que já está encaixada dentro do Espiritismo, nas partes que nós vamos ler daqui a pouco, já está lá explicando. Então, olha aqui, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, pois leis humanas más, né? Por leis humanas más. Quando essa se torna incompatível com ele, despedaça-se, juntamente com os que se esforcem para mantê-las. Assim será, que aí vai entrar aquela parte que eu falei, assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigilância das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Todas as nossas leis, para vocês terem uma ideia, elas são feitas aonde? Lá no plenário, né? No nosso poder legislativo, como é assim em outros países. Não estamos falando necessariamente, exclusivamente do Brasil, mas são feitos por empresários, por ricos. Eu não conheço, olha, vou dizer para vocês, eu não conheço, pelo menos que os que são meus clientes, eu não conheço nenhum deputado, nenhum senador que não tenha um avião. Tá? Não conheço. Tem uns que já têm 3, 4, quer dizer, é uma festa. Então, eles têm muito dinheiro.
Tá? E aí eles vão fazer as leis como? Ué, eles vão querer pagar mais impostos? Não, vamos lá, vamos com nós. Bom, chegamos então aqui onde nós paramos. Agora já dá um sentido melhor, né? Nós já começamos pelo menos nesse subtítulo aí. Não há homens de boa fé, não há homens de boa fé, não há homens que de boa fé, eu estava esquecendo do boi, não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Isso acontece, olha, acontece que se nós não prestar atenção em nós mesmos, nós fazemos isso. Né? Nós, às vezes, de uma maneira ou outra, nós estamos fazendo esse desserviço. Por isso que nós temos que escutar mais e falar menos. Né? Então, está aqui, ó, acham-se a pequeninas pedras, assemelham-se, aliás, a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impede de avançar. Nós temos que colocar, para entender um pouquinho mais, o planeta Terra e nós, habitantes do planeta Terra, embora já tenhamos tido mais de 1000 encarnações no planeta Terra e em outros lugares, como eu canso de falar lá no livro dos médiuns, questão 256, está escrito isso, os espíritos revelam essa parte, que não adianta nós nos procurar fazermos de grande quando nós não somos. Agora saiu um outro, aí não me recordo o nome agora, outro satélite, nós estávamos com o Rumble, e agora outro satélite está demonstrando milhões e milhões de coisas novas, de planetas, galáxias que nós nem pensávamos que tinha. Então, como Jesus falou, na casa do meu pai tem várias moradas. O que acontece? Nós temos em outros planetas vários seres que estamos dando o nome de ET, e eles estão chegando. Para quem gosta de ufologia, leiam aí, tem livros do Pedro de Campos, que fala desse assunto na visão espírita, e vários noticiários que nós estamos tendo agora. Os estados aí, os Estados Unidos e outros países aí, estão abrindo todos os arquivos sobre ET. Então, por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão vendo que não está dando mais para segurar e eles estão se aproximando, estão se tornando mais visíveis. Então, tem muita gente vendo. Olha, agora lá em São Paulo, uma cidadezinha perto lá, várias pessoas filmaram, porque hoje nós temos celular que capta a imagem desses discos voando para um lado e para o outro. Então, nós temos que entender que, para Deus, ou para os encarregados da evolução do planeta, está aqui, ó, assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo de uma grande roda, de uma grande viatura, não impede avançar. Nós vamos avançar como outros, esses que nós falamos de extraterrestres, que não são aqui pertencentes à Terra, inclusive Jesus também não era, né? Isso é só usar de razão e lógica. A Terra vai avançar por si mesma. Olha, nós temos aí aqueles tempos do homem de Neandertal, isso e aquilo, que nós evoluímos. Nossa raça foi aperfeiçoando. Então, olha a 783. Segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Olha, olha aí agora, hein? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, da boa vontade do povo. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha, agora no norte, aí, eu escutando hoje no noticiário, no norte, aí, no final da semana, deu um tremor aí que foi no oceano, mas deu mais quase 4 na escala Richter, né? Numa cidade aí do nosso norte, aí, abalançou. Então, está aqui, ó. Para quem tem Jesus falou, quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Está aqui, ó. Deus o sujeita de tempo a tempos um abalo físico aonde?
ou moral que o transforma. E esse abalo físico pode ser até também, num duplo sentido, uma doença nossa, né? E nos vamos fazer a olhar para nós e falar assim, realmente, essas problemáticas minhas têm um sujeito, tem um negócio, eu tenho que despertar, e vamos colocar que não é abalo, é um despertar, vai despertar a nossa consciência, né? O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Por isso que eu falei, leitura. Ele se instruiu pela força das coisas. Veja que detalhe, hein? As revelações morais, como as revelações sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, né? Nada é num sobressalto. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caranchuso, né? Deve ser isso. Nunca havia visto essa palavra, né? Quer dizer, já li alguma vez no passado, mas é o caruncho, né? Daquele carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Olha o comentário de Kardec, né? Aí ele vai colocando aqui. Aí, tá? Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Nós vimos agora, no nosso verão passado, aí, a chuva aqui no Brasil, né? O que fez com vários locais, Petrópolis, várias cidades de Minas ali, e está acontecendo agora também nos Estados Unidos, em outros locais. Olha, o homem está agredindo a Terra, e a Terra está dando a resposta. Então, ele não entendeu ainda, olha, nessas comoções, nesses acontecimentos, né, o homem quase nunca percebe, senão a desordem. Ih, quebrou ponte, isso, a pessoa ficou pobre. Não, tem que perceber mais fundo. Olha, e a confusão momentânea que o fere nos interesses materiais. Por quê? Nós só pensamos na nossa casinha, perdi minha casinha, né? Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de ela terem agitado violentamente. Então, nós temos isso já nesse acontecimento que nós vamos ver para frente, que é a lei de destruição, acho que nós já até vimos, né? Por que tem a lei de destruição? É para nós fazermos, né, um raciocínio do que aquilo está acontecendo. Porque para se renovar tem que destruir. Se você tem uma... Olha aí, se nós... Vou falar aí, por exemplo, quem tem uma casa velha, caindo aos pedaços, né, que os encanamentos já estão vazando, está pagando a conta alta, porque tem vazamento na tubulação hidráulica por todo lugar, a ligação elétrica também está velha, está gastando energia mais alta. O que ela tem que fazer? Só duas, né? Como é que é ditado? Ou ela vai mudar e vai arranjar uma casa mais nova, ou ela vai derrubar aquela casa e vai reformá-la. E, através dessa confusão que vai ser uma reforma, é que vai vir depois do sacrifício, depois da tempestade, vem a bonança. Depois que tiver tudo reformado, está bonito. Hã? Mas está aqui, ó, depois de a terem agitado violentamente. Eu que falar reforma para mim, eu saio correndo. Olha aí, a 784 vem aqui assim, ó, bastante grande é a perversidade do homem. E quando a gente faz essa leitura, nós temos que, não é repudiar, a grande coisa que nós temos, a grande maioria, assim, bastante grande é a perversidade do homem. Nós somos ainda o nosso instinto muito perverso. Façamos uma análise nossa, uma introspecção, e veja se nós vamos procurar se nós não somos realmente perversos.
não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha aí a resposta dos espíritos. Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. E é isso que eu acabei de falar das questões das armas, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Nunca um povo armado pode chegar e falar, como a gente fala, ser cristão. Não vou nem falar das religiões, não pode ser cristão. Jesus virou para Pedro, depois de Pedro tirar a orelha lá de um soldado do Sinédrio. Jesus falou a ele: olha, meu filho, guarda aí a espada ou a bainha, sei lá, guarda a sua espada na bainha, porque quem fere pela espada perecerá. Quem mata pela espada perecerá. Olha, o que Jesus está falando? Já tem um mandamento, não mandarás. Agora nós vamos botar revólver na cintura, nós vamos voltar ao faroeste? Pessoas, hoje em dia, estão desequilibradas. Nós estamos passando aí, segundo os psicólogos que a gente vai conversando, psiquiatras, nós estamos chegando ao limite quase ao máximo, ainda falta muito, do estresse. Nós não aguentamos meia dúzia de palavras que nos ofendam para não voar no pescoço de alguém. Agora, vocês põem uma coisa assim, se a pessoa tem um revólver, ele saca e dá tiro. Porque ele vai se sentir mais corajoso, mais forte, mais robusto. Olha, eu me lembro de uma história de uma pessoa que tinha uma arma debaixo do banco do carro. E o que aconteceu? Um dia bateu no carro dele. Aí vai lá e quer saber. Naquele tempo também, foi um tempo mais atrás, aí, recuado. Então, naquele tempo, não tinha esse negócio de seguro, essas coisas que hoje você não bateu, não, chama o seguro aí, tá bom. Você tem seguro? Não tem? Eu tenho. Então, sei lá. Não, a pessoa foi lá, começou a discutir, quebrou o farol do outro, e não sei o quê. O outro foi lá, que estava com o revólver debaixo do braço, lá debaixo do banco, catou o revólver, deu 3 tiros no outro e matou. Aí acabou com a vida dele, que ele foi para a cadeia, os filhos ficaram sem o pai, porque naquele tempo também os advogados não é que nem hoje. Os advogados hoje, a pessoa entra numa delegacia pela porta da frente, meia hora depois está saindo pela porta do fundo. O advogado tira. Então ninguém está assim, não, isso não dá nada. Então vamos analisar essas questões aí. Qual o maior obstáculo ao progresso? Olha aí, é isso aqui que eu falei da questão do carro aí, um exemplo, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Porque o intelecto que nós já temos, os conhecimentos que nós já temos de outras encarnações. Não foi nessa que nós... por que tem pessoas, quando a gente está na escola, que vocês lembram, aqueles nossos concorrentes que tiravam 9,5 e 10, nós tirávamos 5 ou 6. E a pessoa saía toda lá, e nós aqui somos burros mesmo, hein? Nossa Senhora, hein? Meu Deus do céu! Não é isso? Mas o intelectual vem com mais tempo, menos tempo, mas, então, aqui, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que se prende no mundo moral, como no mundo físico, vai reencarnando. E o do próprio mal pode nascer o bem. Porque eu me lembro que os Estados Unidos, naquela época de 1800 e pouco, aquelas grandes guerras que teve lá nos Estados Unidos, tinha-se lá, nós assistíamos na televisão, aí vários tempos, nós tínhamos faroeste, que as pessoas chamavam duelo e toda aquela coisa que já acabou. Mas nós estamos fazendo um go back, estamos voltando ao passado,
onde que aquele que nem tem uma música do Roberto Carlos que fala isso, né? O cara que sabia tirar bem isso e aquilo, ele virava, pedia de violência, pedia, como é que chama? Duelo a todo mundo. Ele se impunha pelo duelo. Assim como na esgrima de antigamente, né? Quem não lembra lá dos Três Mosqueteiros? E assim nós vamos indo cada vez mais se afastando da questão moral. Então, está aqui, ó, é assim que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico. E que do próprio mal pode nascer o bem. Aí vai joando aquela coisa que depois nós aumentamos, melhoramos. Então, olha aqui. E do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção em que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Ora, nós vamos ter esse item aqui, ó, no capítulo 12º, e nós vamos ver lá o egoísmo. A chaga que nós temos aqui, as duas maiores chagas do ser humano, o orgulho e o egoísmo. Então, ele vai explicar agora, o Kardec, aqui, ó, que há duas espécies, né? Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral não marcham. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegará antes da época atual. Está vendo só? Ele estava até prevendo aqui já o que nós estamos falando. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando aos costumes sociais de hoje, como a de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Isso é óbvio, né? Nós temos hoje uma evolução, como é que chama? Tecnológica impressionante. As pessoas não estão vendo, mas se você pegar um carro novo hoje, você já não dirige mais o carro. O carro é autossuficiente. Porque antigamente a gente falava que ligava o piloto automático, né? Hoje não, você liga um piloto automático, o carro te coloca no meio das duas faixas e ainda ele acelera e desacelera. Se você colocar assim, ó, 50 metros na frente, ele vai e a hora que ele chegar a 50 metros, ele reduz a velocidade, você não segura mais no volante. Então, aquilo que parecia para nós impossível já acontece hoje nos carros. É uma coisa que você fala assim, ué, é muita coisa. Tá? Então, está aqui. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que... Olha aqui a previsão, para quem não está notando, está aqui, ó. Porque será impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria um absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Ora, nós estamos tendo, já pontuei algumas vezes, nós estamos entrando aí no ápice de tudo que está acontecendo. Isso nós estamos vendo nas letras de música, nós estamos vendo nos trajes, nós estamos vendo aí a sensualidade exacerbada, tudo isso. E, com isso, o ser humano está esfriando o amor. Agora,
para quem prestar atenção quando Jesus falou, olha, quando o amor esfriar, o fim está próximo. Agora, é o fim de quê? É o fim dessa, né? Vamos colocar conforme Jesus poderia ter falado, mas não falou porque não entender. É o fim de mais um ciclo. Ou seja, a Terra já passou de mundo primitivo para prova e expiação. Agora nós vamos adentrar, já estamos adentrando a transformação para um mundo de regeneração, um mundo onde que nós vamos começar a consertar. Não é um mundo regenerado, é um mundo em regeneração. Nós vamos começar a perceber que o que nós já fizemos hoje está tudo errado. Então, nós vamos começar a traçar uma nova linha com muito mais certeza. E olha aí, povos degenerados, povos degenerados. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, o progresso? Olha aí, aqueles povos que caiu, foi, cresceu, depois caíram, aí recaíram na barbárie. Então, onde que houve esse progresso? É lógico, vocês vão ver que há esse progresso. Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Por isso que eu já citei essa passagem antes. Mas enquanto não se está pronta, há perturbação e confusão em toda a morada. É sujeira, é pó, é uma série de coisas. Essa analogia toda é para que a gente estude essas questões. Então, na linguagem hebraica, por exemplo, nós temos muito desse sentido figurado de leitura e as pessoas interpretam literalmente. Não pode. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas, olha, isso aí foi a primeira pergunta que eu fiz para o padre. Padre, para fazer chover 40 dias e 40 noites, para alagar tudo, tinha que ter feito muito calor para a água subir, para depois descer e encher. Mas como? Se a água que subiu é a mesma que vai descer, não dá alagação, não dá alagamento. E o padre, coitado, também não sabia muita coisa dessa parte de ciências, também ficou ali sem muita resposta. Né? Então, nós temos muitas passagens aí que a gente tem que entender que o que seria... É que nem aquela coisa de Sodoma e Gomorra, né? As pessoas acreditam literalmente que a mulher lá virou uma mulher de estátua de sal. Não sabe o sentido do sal para o hebreu na época, né? Não sabe, literalmente, a pessoa fica uma estátua de sal. É só estudar um pouquinho que vai entender mais fundo, e é isso que tem que acontecer com tudo na Terra. Olha, compreende mais o seguinte. Ele vai dar outro exemplo aqui, o Kardec. Olha. Eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-se rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Olha aí, chega um novo ali que não tinha casa, como o outro mudou, o outro veio, entrou, mas estou num país da maravilha. Aí fica muito contente. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado. E constitui o povo degenerado não são os que constituíram ao tempo do seu esplendor. Olha bem, é a mesma coisa de um povo que saiu e outro que entrou. É isso que ele está querendo dizer aqui. Olha. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnado, constituem o povo degenerado. Não são os que constituíram ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno,
terão um dia que deixar. Essa é a lei do progresso. Né? Agora, só que tem uns que ficam lá no casebre e não vai procurar sair para lugar nenhum. Tem muitas pessoas que estão pobres, que a gente vê que é pobre, mas elas não fazem nada para melhorar. Mas não é porque elas não fazem nada para melhorar que nós não temos que ajudá-las. Nós não podemos deixar um irmão morrer de fome, morrer de frio. Né? Porque eu escuto pessoas falar, mas esse negócio de dar essas caridades aí, ele fica acostumando mal os espíritos. Olha, que o espírito está mal acomodado ou não está lá escrito também, né? Não julgueis para não seres julgado. Então, quem tem que ver isso aí é a própria pessoa, e não eu. Não sou eu que vou mandar ela trabalhar, não. Tem uns que chegam e vêm dar conselho. Não, porque você não vai trabalhar. Se o cara está naquela situação e está passando fome, está até. E se ele já se habituou com aquilo, o problema é dele. Agora, o meu é alimentá-lo. Né? Olha aí. A 787 vem aqui. Ó, não há raças rebeldes por sua natureza. Olha, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Essa pergunta também fica até meio, né? Que vem aqui assim, não há raças rebeldes, vírgula, por sua natureza ao progresso? Aí, há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí o Kardec, ele é função, né? Então ele vai chegar para qual será? Ele vai lá vai dar uma fuçada agora na alma, né? Porque a resposta que os espíritos deram para essa pergunta deixou em aberto, não respondeu a pergunta do Kardec por inteiro. Porque aí o Kardec vai falar assim, tá, qual será a sorte futura das almas que animaram essas raças? Olha aí. Aí os espíritos, agora sim, chegarão como todas as demais, à perfeição, passando por outras experiências, outras encarnações. Deus a ninguém deserda. Está vendo como que é? Então, como é que se Deus, numa parte lá para trás, não castiga e aqui não deserda? Tem que ter um bom senso aí. Bom, aí o Kardec ainda continua. Kardec era mais insistente. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Antropófagos? Quem cutucou a onça com vara curta, toma. Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Né? Porque as pessoas que se dizem... O que está querendo ensinar para nós aqui essa passagem? Nós temos muito disso. Nós estamos vendo que o irmão nosso é menos, vamos falar assim, menos favorecido, mas nós queremos tripudiar em cima dele. Quando eu vejo essas pessoas, eu me lembro dessas respostas. Por quê? Eu já fui isso. Quando nós vemos uma pessoa problemática e tudo mais, ponham na cabeça, olhem e falam, eu já fui isso. É o que está aqui, ó. Tu mesmos o foste. Mais de uma vez, antes de ser o que é. Então, quando nós passamos a enxergar o defeito dos outros, se nós colocarmos entre aspas esse defeito é progresso. Né? Nós já temos condição de avaliar quem fomos nós no passado. Mas aquela pessoa não gosta de estudar. Eu também não gostava. Né? Olha lá, tu mesmo foste. Então, está tudo dentro da mais certa ordem. Cada um vai crescendo, vai crescendo. Tanto é que já temos espíritos aqui que foram encarnados na Terra e já não há mais necessidade de encarnar, porque já atingiram uma pontuação, segundo a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, né? Que é a escala espírita, que não precisam. Por exemplo, pegamos um dele muito fácil, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não precisa mais encarnar, mas ele então pediu, no caso, a nossa mãe de todos, né? Nesse sentido mais amplo da palavra, pediu que ele continuasse aqui auxiliando na Terra.
E foi dada essa missão para ele. Não, tudo bem, pode continuar auxiliando aí. É isso? Mas não há necessidade. Mas se ele quiser reencarnar, ele reencarna. Não tem problema. Então, na pergunta 788, está aqui, ó. Os povos são individualidades coletivas. Olha, então, nós somos uma peça dentro de uma engrenagem mais complexa. Quem quiser fazer um trabalho mais profundo sobre isso, assista Matrix. Matrix é o caminho. Ok? Tirem, quando vocês estiverem analisando um filme, não fiquem enxergando a cena no Matrix que ele faz, voa. Não. Veja o que está por trás da mensagem, porque a espiritualidade também faz com que os autores, os escritores do filme, passem conceitos de vida. E nesse livro, como o filme Avatar, né? Para quem não sabe o que significa Avatar, é descida da lei, que vem avatorar. Toda pessoa que vem e ensina baseado é um avatar, ou seja, avatorá. Avá, em hebraico, é descer. Torá é a lei deles. Então, é avatar. Né? Os que se usa muito falar dessas pessoas que eles são avatares. Então, está ali que nós fazemos parte dessa engrenagem do planeta Terra. Então, está aqui, ó, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura, pela idade da madureza e pela decrepidade. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade. Como os da antiguidade. Olha a pergunta. Então, se antigamente esses povos que faziam, que nós vamos pegar lá vários grandes guerreiros que nós tivemos, né? Aquiles e outros aí, que no povo deles eles levaram, né, a destruição. E depois eles regrediram, assim como nós vamos pegar o povo, os romanos, que dominaram boa parte da Europa e da Ásia, e depois houve aquela degradação. Os próprios alemães dominaram a Europa e depois sumiu. Né? Mas então está aqui, Kardec perguntando, olha, os povos são individualidades coletivas, isso está certo, que, como os indivíduos passaram pela infância, pela idade da madureza e pela decrepidade, ou seja, foram aí. Essa verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados hoje, deste século, terão seu declínio e a sua extinção como os da antiguidade? Olha a resposta, muito interessante para o nosso aprendizado. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Acabei de falar aí, né, de Hitler, por exemplo, Mussolini, tem tantos aí, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aquele cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. É essa que a gente não entendeu. Aqueles as leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Aí que eu já falei, nós temos que ser cristão e nós temos que dar o nosso exemplo. Essa que é a questão quando nós estudamos esse livro dos Espíritos, tentar tirar de cada resposta que os Espíritos dão, a cada pergunta que o Kardec confeccionou, um entendimento para nós pegarmos todos esses detalhes. Nós temos que viver na irmandade, como Jesus apontou. Só que Jesus veio há 2000 anos atrás, deixou tudo traçado e nós
né? Não prestamos atenção ainda. Então, olha aqui, vamos aqui para a gente terminar aqui. Está aqui, olha, o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Essa é uma pergunta que a gente, né, faz realmente. Uma nação única, não. Seria impossível. Então, olha aqui que ele já fala, não sonha isso, não. Visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitude e não distingue a cor dos homens, é a caridade. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas deles. É só que nós pegarmos cada ano, né, que se passa, que esse livro aqui é de 1857, não, 1860, porque você já sabe que a primeira edição do Livro dos Espíritos só teve 501 perguntas. Não tinha 789 até 1009, né? Então, essas perguntas aqui não estavam na primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa aqui é a edição que tem 1019 perguntas, que foi publicada em 1860. Então, está aqui, olha. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, que é muito simples, é só nós seguirmos os 10 mandamentos. Só isso. Olha aí. Comentário final aqui do Kardec, para nós encerrarmos, está aqui. A humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instruem. Não é a palavra aí, não estou eu, não, hein? Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Porque é uma coisa que o povo ele é tão marionete que é o seguinte: se um começar a levar ele para um lado, ele vai, porque tem a lei da afinidade. Mas, se nós pegarmos uma pessoa que nós distinguimos que ela é do bem, também nós vamos segui-la. Mas, para isso, nós precisamos melhorar e, se nós instruirmos, para saber o que é bem e o que é mal. Então, olha, quando estes preponderam pelo número, ou seja, tomam a dianteira e arrastam outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privar-lo-ás a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? E tem essa parábola também de Jesus, que até hoje ninguém entende nada, hein? Que os últimos chegarem são iguais. Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências,
é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Então, o que ele quer dizer? Que nós, como às vezes praticamos atos imperdoáveis, como foram as cruzadas, e o nosso karma, por isso, é grandioso, porque não vai pensar que ninguém teve lá, não. A grande parte de nós tivemos 9 cruzadas. Para vocês terem uma ideia, foram 210 anos de cruzadas. Olha, deu para uma pessoa nascer numa encarnação, desencarnar e nascer na outra e vai lá brigar na cruzada. Olha que bacana. Então, nós temos aí muito que nós... Olha, o tempo da barbárie. E esse tempo da barbárie, provocada pelos cristãos por causa do corpo de Jesus, não tem nem lógica, né? Mas aí, podendo os que viveram ao tempo da barbárie, que estiveram lá naquela época, voltar na época da civilização, ou seja, o mundo já evoluiu, a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha. Se nós formos estudarmos os tempos e tempos, aquele povo chamado judeu que morreu por assassinados por Hitler, não só por Hitler, tá? É uma coisa assim, Hitler ele tinha muitos assessores, isso e aquilo, que também é tudo doido. Se reúne por afinidade e faz a loucura. Então, é nesse contexto que as coisas são. Quem mata hoje, morre amanhã. Por isso que Jesus frisou. Pedro, guarda essa tranqueira aí na bainha, aí, ó, porque quem mata pela espada perecerá, que foi o que aconteceu com o povo judeu. Certo? Então, não há nada que esteja desbalanceado. Então, o Holocausto teve razões para acontecer. É um povo que desequilibrou outro povo, e aí nós também não é assunto para hoje. Olha aí, outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema de unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento que nascer o ser humano. Não tem nem lógica. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, aí é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por quê? Por que esse favor? Que negócio, que é isso? Eu não entendia isso. Eu ficava assim, mas eu via um cara lá com um carrão e eu olhava eu com um carrinho. Eu com meu Fusquinha 69 e o cara do lado com uma Mercedes, último tipo, uma Lamborghini. Então, tá aí. Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Olha, diariamente, porém, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio dos seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi que o progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros, foram os espíritos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, almas novas, mas se as almas fossem criadas no momento em que nasceram, ou seja, cada uma pegava a sua alminha na hora da forma, essas almas não existiriam na época da barbárie. E forçoso será, então, admitir-se que os esforços que se despendem
para civilizar um povo, tem o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie mais almas perfeitas. E aí o que acontece? Essas almas imperfeitas, nessas circunstâncias, vão, mesmo durante uma etapa ou outra, vão sendo levadas para outros planetas, que estão em desequilíbrio. É o que está acontecendo agora. Está sendo feita uma limpeza no umbral. Olha aí, comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantados por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra. Onde as pessoas que tiverem vontade de estudar, elas, quando desencarnam, elas vão estudar e, quando elas regressam, elas voltam bem diferente. Olha aí, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas perfeitas. Tem, sim, o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Olha aí agora. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar, ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficaram sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso dos seus atos da barbárie. Elas vão viver mal, passar mal, aquela coisa, vão morar na periferia, tantas outras coisas. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. Ok? Olha aqui quanto ensinamento está nos dando para nós essa pergunta 789, comentário de Kardec, que nos coloca com os olhos que a gente pode fazer, com os olhos lá na frente. Vou marcar aqui. Vamos aqui. Então, olha quanto que se a gente, nesse espaço de tempo, de uma hora, né, que nós começamos mais ou menos nesse mesmo horário, né, em 10, que isso nós não paramos antes, porque o texto aí foi cumprido, realmente o ensinamento foi excelente. Né? Muito nós podemos tirar. E se nós pegarmos, nós, quando eu digo todos nós, pegarmos principalmente essa 789, agora, que está ali ainda como soando no ouvido essa pergunta e resposta, e às vezes ele tenta esclarecer um pouco mais, de ler com atenção, e aí a gente acaba vendo mais longe, mais profundo. É isso que acontece quando a gente faz releitura em cima de releituras. Nós vamos aprendendo cada vez mais, porque o nosso espírito aprendeu mais, e aí ele fica com mais visão para o futuro, para entender melhor. Bom, nós vamos então aproveitar, né, esse momento para também a gente já fazermos então a nossa prece, agradecendo então ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos foi dada hoje de termos transcorrido todo esse mês de julho e termos condições de estarmos aqui, todos nós, reunidos, estudando a doutrina dos Espíritos. Essa revelação que é íntima, porque dela nos ensina, como vimos hoje,
o passado, como nós dizemos no Espiritismo, de onde nós viemos, o que eu estou fazendo aqui agora e para onde eu vou e como eu vou. Então, é uma das únicas doutrinas que nos esclarece, que não tem medo de enfrentar a verdade. De nenhum problema o Espiritismo se isenta de dar uma resposta, mostrando que, se o problema existe, a mais das vezes, dependendo, fomos nós que criamos. E o que temos que fazer é, agora, nessa encarnação, mudarmos a maneira de pensarmos, através dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, nos ensinando, nos instruindo, com essa boa vontade e com esse desejo que o Pai nos colocou sempre ao nosso lado, um espírito elevado para nos, não vou dizer guiar, mas para nos intuir, dependendo da nossa vontade. Agradecemos, então, por tudo isso e marcamos para a próxima segunda-feira estarmos aqui reunidos para mais esse estudo. Que assim seja. Bom, chegamos mais um dia, conseguimos completar, e agora vamos chegar até a próxima semana. Já passou bastante tempo, né? Que até que nem deu para sentir direito, né? E aí, Riva, olha a Riva aí, eu tinha visto aqui o nome dela, mas não tinha falado com ela ainda. E aí, Riva, tudo certinho? Fechado o seu áudio, Riva. Desculpa. Eu cheguei atrasada hoje, né? E aí eu fiquei quietinha. Não, mas não tem problema não. Nós estamos aqui para, como diz, para ajudar, para falar, né? Sei lá. Tudo que a gente puder fazer é o ideal, né? Bom, então, a todos vocês, o senhor Ednilson, que está ali, firme, postado, a dona Antônia, Kelismar, Flávia, a vocês, meu irmão, minha cunhada, ao Flávio, que esteve aí conosco, aí, presenciando a aula de hoje. Então, está aí o convite. Quarta-feira, nós estamos de volta aqui com o Wesley. Então, você vê que a gente estuda barbaridade, hein? Segunda, lógico que muda algumas peças aí, mas segunda, quarta e quinta-feira estamos estudando. Depois, Flávio, essa aula que está aqui hoje, mesmo que deve ter sido ao vivo, mas em offline, porque eu tirei o vivo do YouTube, eu coloco no nosso grupo, né? E você pode revê-la, eu vou mandar para vocês, vocês podem revê-la, analisar alguma coisa ou outra, né? Dentro do contexto geral. Bom, então, sim, vocês todos... Oi, pode falar. Eu só queria contar uma coisa para você, o porquê da minha vibração aquela hora que você falou em mecânica quântica, física quântica, porque eu trabalho com isso já. E se algum auxílio, não se faça de rogado. Não, será muito bom. Nós vamos ser... E, às vezes, você mesmo, Flávio, aqui a gente trabalha aqui, eu sempre peço o seguinte, a participação. Às vezes, quando a gente está em determinados tópicos que você já tem noção direitinho, e onde você vê que encaixa você fazer um comentário nos trazendo essa informação da mecânica quântica, da física quântica, você esteja à vontade de completar para nós. Todos nós somos alunos aqui, né? Se nós tivéssemos formados, já estava lá do lado do Bezerra de Menezes. Ó a pretensão, hein? Estaria do lado dele, ó, Pedrinho, ó, ia chamar ele assim, ô, Bezerrinha, vem cá, tudo bem? Bater no ombro dele assim e falar, ô, colega. Chamar ele de meu bem, pô. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Bom, então, a todos, que possamos ter uma noite perfeita, harmonia, descanso, e não... Eu sempre falo assim, não se esqueçam de orar antes de dormir, e a primeira coisa que fazer é orar antes de tirar os pezinhos da cama. Porque pode escorregar no tapete e morrer. Né? E aí não resolve, tem que rezar, né? Tem que orar. A todos, então, muito boa noite, bom descanso. Aqueles que vão estar na quarta-feira, nós estaremos mais breve juntos. Tchau, tchau para vocês. Tchau, boa noite.
Boa noite. Boa noite, pessoal.